Apocalipse capítulo 19, aleluia. Estamos na reta final das nossas meditações nesse ano de Apocalipse, só mais 3 capítulos. Capítulo 19 hoje, depois desse de hoje mais 3, o 20, 21 e 22. Com o de hoje 4 capítulos, 4 últimos capítulos de Apocalipse. Hoje o 19, amanhã o capítulo 20, quarta-feira o 21. E vamos atravessar o mês de fevereiro, O primeiro sábado de março será o 22, Apocalipse 22. E aí no primeiro domingo de março é o boletim, estamos em Efésios, e só na próxima... Então, primeira quarta-feira de março, retornaremos ao Evangelho do Senhor Jesus segundo João, no capítulo de número 15. O capítulo 19 registra 2 eventos que vão conduzir o fim da grande tribulação. O fim da grande tribulação será marcado por isso que eu coloquei como título desse capítulo 19, repita: Vitória de Jesus. O mundo não terá vitória. Satanás não terá vitória. Os ímpios não terão vitória. Só Jesus terá vitória. A vitória é de Jesus. Aleluia. Amados, a vitória é de Jesus. Os santos se alegram porque a vitória é de Jesus. Tranquilamente. A gente olha para o mundo e há uma aparência nos enganando. Aparentemente o diabo está ganhando. A vitória é de Jesus. O diabo é mais que derrotado. A vitória é de Jesus. 2 elementos muito importantes são registrados aqui no Apocalipse 19. Diga: bodas e Armagedon. As bodas é o casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja, que se santificou, que já se apresentou diante de Deus. O Apocalipse vai dizer sobre a ceia das bodas do Cordeiro, onde Jesus vai cumprir aquela promessa que ele fez aos primeiros discípulos quando ele instituiu o que nós celebramos uma vez por mês aqui, a ceia, a Santa Ceia. Naquela instituição, Jesus disse assim: eu não tomarei mais convosco aqui dessa bebida, o fruto da videira aqui, até que ele se cumpra no reino do meu Pai. Esse cumprimento é nas bodas. As bodas vão acontecer enquanto na terra estiver acontecendo os eventos finais da grande tribulação. Lá no céu, todos os salvos que foram ressuscitados, que foram arrebatados, que morreram, que se converteram e morreram durante a grande tribulação, já estarão nos céus e serão então vestidos por linho finíssimo e branquíssimo ali na presença do Senhor, e o próprio Jesus então servirá a ceia. A ceia é as bodas do Cordeiro. A partir de então, a noiva de Cristo, que é a sua igreja, passa a ser a esposa de Cristo por toda a eternidade, numa união espiritual eterna com Cristo na glória, onde Cristo vai então revelar a face de Deus para sua esposa. Aleluia. Lembram-se da figura de Isaac, filho de Abraão, no Antigo Testamento, que recebeu Rebeca por esposa e selou a sua união com Rebeca, levando-a para dentro da tenda que era antes de Sara, a mãe dele, que ficou para ele depois que ela morreu.
A tenda que Jesus já preparou é a Nova Jerusalém, a casa do Pai, que ele disse em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Na sua volta, Jesus vai primeiro então levar a sua igreja eleita, a sua igreja santa, a sua igreja santificada, a sua igreja que a si mesma se ataviou, se embelezou. A beleza da igreja não é externa, a beleza da igreja é interna, é santificação. Se santificou, por isso está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. A igreja que se santificou, que se consagrou, que aproveitou a ministração da palavra na terra, porque a santificação é por meio da palavra, a palavra é a verdade. Quando Jesus orou, em João 17:17, ele orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse momento que nós estamos aqui, ouvindo a palavra está nos santificando. Glória a Deus. Está nos ataviando para o noivo, está nos preparando para o noivo. Nas bodas do Cordeiro será o casamento. Por isso que o Apocalipse vai encerrar dizendo: o Espírito e a noiva, lá em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva, não é o Espírito e a esposa, é o Espírito e a noiva, dizem: vem. O ministério da igreja na terra é um noivado com Cristo. O casamento é só nas bodas, porque o ministério da igreja na terra, olha ali, tem portas abertas. Entra muita gente nas igrejas que nunca serão a noiva, que a palavra de Deus não penetra nelas, que a palavra de Deus não a santifica. Por isso Jesus não se casa com essa igreja na terra. A igreja na terra é noiva. A igreja no céu será só a igreja eleita. Os muitos chamados que enchem as igrejas não estarão lá. Estarão os poucos escolhidos, os eleitos, os que foram fiéis, que na Bíblia são chamados de remanescente fiel. Estarão com Cristo na glória e lá se casarão com Ele. A igreja se casará com Jesus na glória, uma união eterna com Cristo nos céus. Então a igreja no céu será a esposa do Cordeiro. Aleluia! A esposa de Cristo Jesus. Isso é as bodas, que nós vamos ler daqui a pouco, aqui no 19. Quando acabar o casamento, Jesus voltará então de modo visível para todos que habitam na terra. Jesus então aqui virá num cavalo branco. Por isso aquele primeiro cavalo branco que apareceu no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, não era Jesus, era o anticristo. É agora aqui no capítulo 19 que Jesus virá num cavalo branco para encerrar a grande tribulação com a guerra do Armagedon, e durante essa guerra toda a terra será destruída, todos os homens serão julgados no fogo, julgados pelo fogo, como foram pela primeira vez nos dias de Noé pela água, no Armagedon será pelo fogo. E aí então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí vem o capítulo 20, que veremos amanhã, o milênio, o reino milenar de Cristo, ainda nessa terra, salgada pelo fogo, renovada pelo fogo.
Então, com essa introdução, cientes dessa introdução que eu já dei, vamos ler juntos Apocalipse 19. Preparados? Todos, então. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes,
carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia! O nosso último slide de hoje, eu peguei aqui os versículos de 7 a 9 e eu concentrei esse slide apenas nas bodas do Cordeiro. Então leiam comigo mais uma vez. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia! Quais são os atos de justiça dos santos? É tudo o que eles fizeram na terra em prol da sua própria santificação. Esses são os atos de justiça dos santos. Tudo o que eles fizeram. Em Efésios capítulo 2, versículo 10 está escrito: somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Essa criação é a salvação. Criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, essas mesmas boas obras são chamadas aqui de atos de justiça dos santos. E eu lembro o seguinte: todas as vezes que nós ouvimos a palavra boas obras, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é obras de caridades em favor dos pobres. Não é bem assim, irmãos. Obras, tira o adjetivo boas. Boas ou más. Obras são as ações dos homens, são os atos dos homens, coisas que os homens fazem no seu dia a dia, o jeito como eles vivem, o que eles fazem no seu dia a dia. Essas são as suas obras. As más obras são todas elas atos de injustiça. E as boas obras são todas elas atos de justiça. E se colocarmos numa lista de relevância essas boas obras, esses atos de justiça, o primeiro desses atos de justiça, a primeira dessas boas obras, é o ato de justiça que vai causar todas as demais obras e todos os demais atos de justiça. É a nossa santificação. Quem não se santifica não verá o Senhor, mesmo que dê tudo para os pobres, mesmo que faça muita caridade, mesmo que faça muitas boas obras. Mas se não se santificar, essas boas obras não compram o céu para ele. Por isso, todos os atos de justiça dos santos, eles são resultado, efeito
do principal desses atos de justiça, que é a sua santificação. Se santificar. A santificação é a boa obra e a obra mais difícil que o Pai preparou de antemão para que nós andássemos nessa obra. Andar nela é praticá-la no dia a dia. Todos os dias é dia de nos santificar. Por isso que uma das comparações que nós fazemos com os 3 níveis da salvação, quais são os 3 níveis mesmo? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Muito bem. Primeiro nível, conversão. Segundo, santificação. E terceiro, glorificação. Uma das metáforas bíblicas muito importantes, que a gente não deve nunca esquecer, é a escada de Jacó. Quando Jacó estava indo da casa do seu pai para Padã Arã, onde ele ia para a casa do seu tio Labão, e onde ele se casou então com Raquel e Lia, teve filhos com elas e também com as suas servas. Mas na ida, quando ele saiu da sua casa, ele dormiu perto de um lugar que se chamava Luz, e que depois, por causa do que aconteceu, passou a se chamar Betel. Ali, à noite, ele teve um sonho, uma visão de uma escada imensa, cujo topo atingia o céu, tocava na terra e subia a escada, os degraus iam até o céu. A escada de Jacó é Jesus. Jesus é a escada de Jacó. Ele estava tendo uma experiência com Jesus. Ele estava tendo a visão de Jesus. Por isso foi que Jesus disse em João, capítulo 1, versículo 51, ele disse assim, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:51. Quando Jesus disse, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele estava dizendo, eu sou a escada de Jacó. A escada que Jacó viu, os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. O que os anjos de Deus fazem? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Quem são os anjos de Deus? Eles são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus são enviados para proteger os que estão subindo por essa escada, que vão herdar a salvação. Por isso os anjos de Deus ficam subindo e descendo a escada, para proteger aqueles que estão subindo essa escada, os que vão ser salvos. A escada toca na terra, toca no chão, porque Jesus veio do céu à terra. Do céu ele veio à terra, fazendo-se homem. O primeiro degrau da escada é a conversão. A conversão, o primeiro nível da salvação, é o primeiro degrau da escada. Note que quando a pessoa sobe no primeiro degrau, ela já saiu do chão, não saiu? O chão é o mundo, ela já saiu do mundo. Ela já aconteceu a conversão, mas ela está apenas no primeiro degrau. O último degrau da escada, lá em cima, é a glorificação, é o terceiro nível da salvação. É a glorificação. Agora, do segundo degrau da escada até o penúltimo degrau da escada, todos esses degraus é a santificação.
cada dia da nossa vida, nós temos a obrigação de subir pelo menos um degrau. É inadmissível que você hoje esteja ainda igualzinho a ontem. Inadmissível. Se hoje você está igualzinho a ontem, isso significa que não está se santificando. E se não está se santificando, sem santificação não chega no último degrau. Por isso, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É inadmissível que não esteja havendo mudanças, e eu quero dizer, diárias, na sua vida. No seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de viver, no seu jeito de se comportar. O nosso Deus, que é muitas coisas, ele não é o Deus da mesmice. Ele não é o Deus que nos permite ficar a mesma coisa a vida toda. Mesmice significa vida estática. A santificação, como a obra da salvação, como segundo nível da obra da salvação, não é estática. É, contrário de estática, dinâmica. Esse dinamismo causa mudança. Esse dinamismo leva à transformação. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. 2 pontos. A nossa santificação. Hebreus 12:14. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, a santificação é uma obra dinâmica. E é a obra de todas as boas obras. É o ato de todos os atos de justiça. É o ato mais difícil que nós precisamos fazer. É tão difícil que o apóstolo Pedro, sentindo essa dificuldade, escreveu em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. A obra da salvação, amados, a obra da santificação, amados, é difícil, é árdua. Ela requer um monte de elementos. Um deles é humilhação. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E por causa dos efeitos do pecado de Adão em nossa vida, do pecado original em nossa vida, tudo que nós não gostamos na vida é de humilhação. Nós devíamos amar humilhação, mas nós não gostamos de humilhação. Nós vivemos a vida tentando nos proteger, tentando nos defender de humilhação. Eu vou agir de tal maneira que eu não seja humilhado. Eu vou procurar viver de tal maneira que eu não seja humilhado. E tudo que nós precisamos é humilhação.
Porque existe grudada na nossa alma uma doença tão terrível que o pecado trouxe, que se chama soberba, que se chama orgulho. E Deus resiste os soberbos. Soberba, orgulho, arrogância, prepotência, altivez. Tudo isso, amados, são coisas que nós todos temos grudadas nas nossas almas e que trabalha dinamicamente contra a nossa santificação. E nós temos, portanto, na Bíblia, um mandamento de Deus. Isso é um mandamento, não é um conselho, é uma ordem. É uma ordem. Uma das ordens da palavra de Deus para nós é: humilhai-vos. Ah, você fica chateado quando você é humilhado? Pois a Bíblia manda você mesmo se humilhar. Humilhai-vos. Ao contrário disso, a nossa tendência é sempre de querer nos exaltar. Não é verdade? Desde criancinhas nós estamos querendo nos exaltar, querendo exaltação, querendo louvor, querendo elogio, querendo reconhecimento, querendo promoção. E o que nós precisamos é exatamente o contrário, é ser humilhados. A exaltação não nos santifica, a exaltação nos orgulha, nos ensoberbece. A humilhação nos ensina a ser humildes. E para isso nós temos um tremendo mestre, Jesus. Jesus é mestre de soberba ou mestre de humilhação? Sendo glorioso, sendo santo e tendo a natureza divina, sendo um único Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, a primeira humilhação de Jesus foi aceitar a natureza humana. Foi aceitar, receber a natureza humana. Sendo Deus, se fez homem. Que humilhação, amados. Não dá para comparar esse nível de humilhação. De Jesus, sendo Deus, aceitar se fazer um homem. Essa é uma verdade que faz do texto de Filipenses capítulo 2, especialmente do versículo 9 até o versículo 11, um texto magnânimo nas Escrituras, um texto tremendamente forte dentro da Bíblia Sagrada. Filipenses 2, de 9 até o 11. Primeira humilhação de Jesus. A primeira humilhação de Jesus já foi mais do que radical. Sendo Deus, se fazer homem. Seria pouco comparar você aceitar, deixar de ser homem e se tornar aquele vermezinho que fica lá no resto de comida, lá no lixo. Já viu? Eu ou você nos tornar um vermezinho daquele, não é nada em comparação à humilhação de Jesus, de sendo Deus, se fazer homem. E aí Paulo continua escrevendo lá em Filipenses 2, que uma vez reconhecendo-se como homem, ele se humilhou ainda mais. Como se não bastasse essa humilhação,
ele se humilhou ainda mais, porque pelo menos sendo feito homem, poderia ser um homem muito rico, poderia ser um homem muito nobre, poderia ser um homem muito poderoso, poderia ser o cara aí na terra. Mas ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que obediente até a morte e morte de cruz? Porque naquela cultura, a morte de cruz era o fundo do poço para qualquer ser humano. O lugar mais baixo, o lugar mais maldito, o lugar mais sujo, o lugar mais amaldiçoado que alguém poderia chegar era ser crucificado. Já estava escrito lá no Deuteronômio: maldito seja todo aquele que for pregado em madeiro. Só eram crucificados aqueles assassinos da pior estirpe que existisse. Existiam muitas penas de morte. Existia enforcamento, existia decapitação, existia ser lançado, ser flechado, ser comido por animais, havia ser apedrejado, muito comum o apedrejamento, mas a crucificação era uma pena de morte resguardada somente para os piores facínoras, os piores bandidos, os piores assassinos. Eram esses que eram crucificados. Foi aí que Jesus levou a sua humilhação. Se humilhou até o mais último grau que um ser humano poderia se humilhar. E aí ele fala para nós em Mateus 11:28: aprendam isso de mim. Eu fico admirado como os pregadores de hoje, os pastores de hoje, o que eles querem aprender é fazer milagre. Porque já entenderam que fazer milagre exalta eles. Fazer milagres faz com que eles fiquem conhecidos como homens poderosos de Deus. Eles querem aprender a fazer milagres. Eles querem aprender com Jesus a fazer milagres, porque Jesus fazia milagres. Então eles querem aprender com Jesus a fazer milagres. Mas não querem aprender com Jesus a ser humilde. Não querem aprender com Jesus a se humilhar debaixo da sua mão poderosa de Deus. Foi o que Jesus fez. Porque isso faz parte, amigos, do que Jesus chamou de o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, em João 14:6, ele está dizendo: por aquilo que eu passar, vocês também terão que passar. Vocês também terão que passar. Por isso, assim como eu fui obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, também quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus foi de redenção. A nossa cruz é de santificação. A de Jesus foi de redenção. Ele não precisava de santificação, porque já era santo. Ele é santo. Jesus é santo. Santo como Deus e santo como homem. Na sua natureza divina, ele é santo. E na sua natureza humana, ele é santo. E mesmo como homem andando na terra no meio de homens pecadores, ele não se contaminou, não se sujou, não pecou.
Ele é santo. A cruz dele é de redenção, mas a nossa cruz é de santificação. Se, sendo santo, sem ter pecado, ele teve que se humilhar como se humilhou para nos salvar, e nós que temos pecados, o quanto temos que nos humilhar, irmãos. E nós não gostamos de humilhação. Nós ficamos com raiva de pessoas que nos humilham. Nós deveríamos abraçá-las, amá-las e dizer obrigado por essa humilhação. Porque Deus está te usando na minha vida para eu ficar mais santo. Dá para entender porque Pedro disse que é com dificuldade que o justo é salvo? Aí o versículo 9 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Repita. Não falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quando a gente diz assim em Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos os escolhidos, não é isso? Uma das diferenças entre os chamados e os escolhidos é que os chamados são só chamados, mas não são escolhidos. Mas os poucos escolhidos, eles são as duas coisas. Eles são chamados e escolhidos. E por isso Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, deixa eu ver o versículo para você. Pedro escreveu para que nós confirmemos a nossa vocação e eleição. Desculpe, não é o capítulo 2, não, capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, tem que crescer a cada dia, não é com a mesma diligência a cada dia, com diligência cada vez maior, com esforço cada vez maior, com investimento cada vez maior, com emprego de esforço cada vez maior, confirmar a vossa vocação, chamado, e eleição. Vocação aqui é chamado. A vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Leiam de novo. Estão vendo aí o verbo proceder, que vem do substantivo procedimento. Neste versículo da carta do apóstolo Pedro, o Espírito Santo está transmitindo qual deve ser o modus procedendi da noiva de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo, dos verdadeiros eleitos de Cristo. Como devem proceder? Confirmar sua vocação e eleição. Confirmar que não são apenas chamados,
que têm apenas vocação. Os chamados têm apenas vocação, mas não têm eleição. Os eleitos têm vocação e eleição. Então, confirmar a vossa vocação e eleição é se santificar cada dia. Cada dia tem que haver um progresso. Cada dia o noivo quer ver um progresso na santificação da noiva. Cada dia Jesus quer ver uma igreja mais santa. Porque isso é possível. Porque Ele já nos deu tudo o que precisamos para fazer. Se não o fizermos, é porque estamos negligenciando o que Ele deu e não agindo como a noiva. A noiva obedece o noivo e se santifica. E eu quero terminar essa noite, no capítulo 19, dizendo para vocês, mais uma vez, na sua Bíblia aí, a partir do versículo 11, a visão de Jesus voltando para a guerra do Armagedon num cavalo branco, e o seu cavaleiro, que é Jesus. Daí por diante nós vemos vários títulos de Jesus, todos eles com letra maiúscula. Primeiro título de Jesus, o seu cavaleiro se chama? Não, primeiro é? Fiel. Aleluia. Jesus é para nós modelo de fidelidade. Ser santo é ser fiel. E se santificar significa nos tornar cada dia mais fiéis a Deus e a sua palavra. Fidelidade faz parte da fé. Por isso o justo viverá pela fé. Segundo título, verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Nele não existe mentira. Ele é a verdade absoluta. E Ele quer que nós sejamos como Ele, verdadeiros, nos alimentando da verdade todos os dias. Tem um salmo que diz: alimenta-te da verdade. Alimenta-te da palavra de Deus para ser também verdadeiro, fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Olha, os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Vamos conhecer esse novo nome de Jesus só quando estiver com Ele na glória. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama? Isso, o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Em grego, hologos tuteu. Em hebraico, divrei Elohim. Em português, a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, fiel e verdadeiro, Ele é a própria palavra de Deus. Que no latim é chamado verbo, verbum Dei, palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ou seja, os santos que participaram com ele das bodas, fazem parte agora dos seus exércitos, que vão voltar junto com Jesus para a guerra do Armagedon, agora vestidos de linho finíssimo, branco e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Da boca, porque é a palavra que ele fala, a palavra que ele profere. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, cumprindo o que está escrito no Salmo 2, onde o próprio Deus Pai disse para Jesus: eu te darei as nações por herança, e tu regerás sobre elas
com vara de ferro, com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que significa essa última parte desse versículo? Jesus vem cumprir, no fim da grande tribulação, o ato final da justa ira de Deus sobre os homens ímpios. Tem no seu manto e na coxa um nome escrito, aqui está todas as letras maiúsculas, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O manto e na coxa representa o manto e a estola sacerdotal. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O manto é vermelho e sobre o manto tem a sua estola sacerdotal que cai na altura da coxa, uma faixa que cai à altura da coxa, escrito Rei dos Reis de um lado, Senhor dos Senhores do outro lado. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o fiel e verdadeiro, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, o Cristo de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o caminho e a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o Evangelho de Deus, Ele é a palavra de Deus viva e eficaz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o justo juiz enviado por Deus para julgar os vivos e os mortos, e Ele é o título do livro que está escrito como o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é, como os samaritanos disseram para aquela mulher em João capítulo 4, mulher, não é mais por causa do teu testemunho que nós cremos, mas nós agora cremos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele é Jesus. Ele está bem aqui conosco agora, nessa noite de chuva, nessa noite de sábado, onde muitos poderiam estar aqui, mas não quiseram vir, nessa noite especial, Jesus está bem aqui conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está aqui com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com todo o seu amor, de posse de toda a nossa salvação, da nossa redenção, e dizendo para nós assim, ó, eu vou ajudar você na sua santificação. Aleluia. Você não se alegra com isso? Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso é o Senhor, grande é o Senhor, santo é o Senhor, digno é o Senhor, exaltado é o teu nome, Senhor, magnífico és tu, Jesus. Obrigado porque tu estás aqui cumprindo a tua palavra que disse, na qual disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. E também a tua palavra que disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tu estás aqui conosco, Senhor, poderoso para nos curar, poderoso para nos encher com o Espírito Santo, poderoso como o mestre que nos ensina a verdade. A palavra que sai da tua boca nos purifica, a palavra da verdade que és tu nos santifica.
O Senhor é o nosso Deus e nós exaltamos e engrandecemos o teu nome pelo privilégio de poder ter sido comprados, lavados, remidos, purificados pelo teu sangue, pelo teu sacrifício por nós no altar da cruz do Calvário, onde te humilhaste até a morte de cruz. Por isso o Pai te exaltou sobremaneira e te deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao teu nome, Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que tu és o Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és o único engrandecido, ao qual o Pai concedeu toda a autoridade nos céus e na terra, para fazer convergir a ti, Senhor, todas as coisas nos céus como sobre a terra. E o Pai te deu de presente a nós, a tua igreja, Senhor, que é a plenitude, Senhor, da tua presença, para que sejamos edificados na fé, como edificação de Deus, como edifício de Deus no Espírito Santo. Por isso te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Obrigado pela tua palavra que nos edifica. Verdadeiramente o Senhor mesmo está nos edificando sobre essa pedra, sobre essa rocha fundamental que és tu, Jesus, nos edificando na palavra para vivermos santamente na tua presença e podemos estar nas bodas que tens preparado para nós. Obrigado, Jesus. Agradeça, diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te dou graças, Jesus. Te dou graças, Senhor Jesus. Te dou graças, te agradeço, Senhor, pois tão grande tu és em amor, em sabedoria, em santidade. E é bom, Senhor, como é bom ouvir essas coisas, estando aqui na tua presença, falando conosco e nos preparando, Senhor, para tão grandes coisas, para tão grandes maravilhas, nos preparando para o casamento eterno contigo, as bodas do Senhor na glória, no céu, na tua presença. Aleluia.